E aí nós falávamos ser essa mensagem do domingo passado em duas partes, amém? Então hoje continuamos com a mesma temática, viver para Deus ou viver para si. É o mesmo tema, a segunda parte dessa mensagem, viver para Deus ou viver para si. 2 Coríntios é o texto, 2 Coríntios é o livro que nós temos estudado durante toda essa série. São 14 mensagens, então chegamos aí à metade, mais ou menos à metade da série, que segue até o final de novembro. E hoje com a segunda parte da mensagem, viver para Deus ou viver para si, parte 2. Nós estudamos o capítulo 5, no domingo passado, para nós nos conectarmos, porque uma mensagem em duas partes, que compõe uma série de mensagens mais ampla, que nós estamos aqui tratando, dilemas da vida, mas nós tratávamos sobre viver para Deus ou viver para si em três perspectivas. Nós pontuamos aqui três aspectos. Entendemos que viver para Deus é nos tornar instrumentos da sua glória, amém? Entendemos que viver para Deus é participarmos da restauração da criação, tudo certo? Entendemos, por fim, que viver para Deus é não desperdiçar a graça. Não desperdiçar a graça. Acabei de ser informado aqui que nós teremos segundo turno em Campina Grande, com os candidatos Bruno Cunha Lima e Johnny Bezerra. Me lembrem ao final de orarmos pelo segundo turno, por esse tempo aí que teremos, até o último domingo de outubro. Importa nós orarmos e colocarmos diante de Deus também tudo isso. Provável também João Pessoa, está apontando um segundo turno. Estejamos em oração, queridos. E aí nós estamos estudando a segunda carta de Paulo aos Coríntios. O que é que Paulo trata nessa carta, para nos conectarmos aqui? Paulo fala sobre dilemas, problemas enfrentados por aquela igreja. Problemas relacionados ao próprio Paulo, que foi ali um plantador. Deus levantou Paulo para instalar aquela igreja. Deus levantou Paulo para ensinar, propagar, comunicar o evangelho aos coríntios. Entendam, os coríntios, em sua maioria, um povo de cultura e influência grega. São chamados gentios, amém? Para nós entendermos o contexto. Não são predominantemente judeus. E o que importa saber disso? Porque, não sendo judeus, eles não tinham acesso às escrituras, não conheciam as promessas, não conheciam as profecias. Eles estavam começando a ter acesso a Deus por meio de evangelistas como Paulo, entre outros. E a igreja lá se instala. Como vai também a igreja de Cristo para Tessalônica, para Filipos, outras regiões para além de Israel, alcançando o mundo gentil, cumprindo a promessa que Jesus colocou para os seus discípulos antes de subir aos céus, quando disse: vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, e extrapolando o limite geográfico de Israel até os confins da terra, ou do mundo. E essa profecia se cumpre. Estamos aqui pelo ano 50 depois de Cristo. Cerca de 20 anos depois que Cristo sobe aos céus. É escrito esse livro, é escrita essa carta. 20 anos depois que vem o Espírito Santo, logo depois da ascensão do Senhor, vem o Espírito Santo. Vocês não ficarão sós, prometeu Jesus. Eu enviarei o Espírito Santo e ele, quando vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça, do juízo. Então, é a era do Espírito, vivida por nós, vivida também pelos coríntios. Naquele tempo, um momento de grande perseguição, porque o cristianismo avançava para além de Israel, para além de Jerusalém. E isso traz para o imperador uma preocupação. A perseguição era ferrenha. E o propósito de Paulo, entre outros discípulos ou apóstolos, era firmar o coração daqueles novos convertidos, daquelas novas igrejas surgidas em diversas localizações, em diversas localidades, para que eles não fraquejassem, para que eles não se desviassem,
para que eles não dessem ouvidos, como estava acontecendo em Corinto, a outros pregadores, a outras ideologias, a outras filosofias, como acontecia naquela época e acontece também em nossos tempos. Acontece um fato muito sensível entre Paulo e os coríntios, quando ele promete ou se compromete em visitar novamente aquela igreja, e porque o Senhor não permitiu, ele adia. E isso descredibiliza, isso fragiliza a relação de Paulo com os coríntios. Nós tratamos isso, talvez, na segunda mensagem da série. E eles estavam criticando Paulo. Eles estavam desprezando o ensino de Paulo. Estavam voltando os seus ouvidos para outros pregadores, em razão dessa situação, entre outras coisas. Alguns, talvez, que tivessem uma oratória melhor, mais elaborada, mais erudita, mais eloquente. Alguns, talvez, que pregassem coisas que eles queriam ouvir. E como nós somos tentados, né, a acreditar naquilo que desejamos ouvir. Um evangelho água com açúcar, que nos seja agradável, que nos seja palatável. O evangelho fere e depois cura, mas nos confronta. Essa era a relação de Paulo com essa igreja. E nessa carta, ele reafirma o seu ministério, o seu apostolado, reafirma as razões e motivações pelas quais ele foi em Corinto, pelas quais ele deixou de ir, deixou de visitar, pelas quais ele adiou, pelas quais novamente ele escreve uma segunda carta àquela igreja, tendo até a possibilidade de uma outra carta não canônica, não inspirada por Deus, ou algum outro escrito de Paulo também àquela igreja. Então, esses são os dilemas enfrentados por aquela igreja. Veja, Paulo não escreve a cidade de Corinto, ele escreve a igreja cristã em Corinto. Não é para todos os coríntios, é para os cristãos em Corinto. E toda essa problemática precisava ser enfrentada. Todos esses dilemas, a começar do sofrimento que eles suportavam em razão da perseguição. E a perseguição que eles evitavam e por isso estavam fugindo, estavam se desviando do evangelho, estavam apostatando da fé em razão dessa perseguição. E aí, em tudo isso, Paulo olha para aquela realidade, se preocupa com os seus irmãos, com aquela igreja, e escreve essa segunda carta. O nosso dilema hoje, na segunda parte, fala sobre viver para Deus ou viver para si. E como nós tratamos domingo passado, não deveria ser esse um dilema. Porque nós sabemos, é claro para nós, é óbvio para nós que nós devemos viver para Deus. Amém, igreja? Não deveria ser para nós um problema, um dilema difícil de resolver. Contudo, de tal forma nós somos afetados pelo mundo, pelo barulho, pelos ruídos, pelas influências desse mundo, que por vezes nós estamos vivendo para nós, em razão dessas influências, desses ruídos, dessas vozes que nos atraem, que nos seduzem. Às vezes até inconscientemente estamos vivendo para nós mesmos, quando sabemos, apesar de sabermos, que devemos viver para Deus. E essa avaliação, essa reflexão precisa ser feita por nós. Trouxemos alguns aspectos na semana passada e hoje também traremos outros aspectos, outras questões aqui a considerar. 2 Coríntios, vamos ler do versículo 1, o trecho hoje pontualmente, é a partir do 3, 2 Coríntios, capítulo 6, do versículo 3 a 13, nós lemos no domingo passado até o versículo 2, do capítulo 6, mas vamos seguir do início, lendo a partir do versículo 1 até o versículo 13, 2 Coríntios, capítulo 6, versos 1 a 13, amém, queridos? Todos abriram? Diz assim a palavra de Deus: como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus, pois Ele diz: eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Não damos motivos de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Ao contrário, como servos de Deus, recomendamo-nos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimentos, privações e tristezas,
em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, conhecimento, paciência e bondade, no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, por honra e por desonra, por difamação e por boa fama, tidos por enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo muitos outros, nada tendo, mas possuindo tudo. Falamos abertamente a vocês, coríntios, e lhes abrimos todo o nosso coração. Não lhes estamos limitando o nosso afeto, mas vocês estão limitando o afeto que têm por nós. Numa justa compensação, falo como a meus filhos, abram também o coração para nós. Louvado seja o nosso Deus por sua palavra. Eu não sei se você já tinha lido esse trecho, esse livro, essa parte da segunda carta de Paulo aos Coríntios, mas especificamente esse trecho que nós lemos, o que nós chamamos de perícope, um trecho de um texto, há todo o sentimento do apóstolo, todo o seu coração ali exposto, toda a sua afeição pelos coríntios. Essa carta é notável por esse aspecto também. E ele traz em continuidade, lembremos o que nós lemos na semana passada. Nós falávamos e começamos a mensagem do domingo passado, entendendo, compreendendo um pouco mais sobre o ministério da reconciliação. Paulo diz que uma vez reconciliados, àqueles que receberam a graça pela obra de Jesus, foi concedido um privilégio de sermos nós representantes do reino, embaixadores de Cristo, como está escrito. E ele diz uma frase, uma expressão que sempre me constrange e me impele a ir adiante, a seguir adiante. É como se Deus, diz Paulo, estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. É Deus falando por meio de nós. É Deus abraçando por meio da igreja. É Deus agindo por meio de cada um daqueles que são igreja do Senhor. É esse ministério da reconciliação. Viver para Deus, amados irmãos, também é servir a Deus. E aqui o foco dessa segunda parte tem a ver com esse serviço, com esse ministério que nos foi confiado. Tudo o que nós fazemos, tudo o que nós realizamos aponta para essa nossa missão, aonde quer que estejamos nós, quer seja reunidos enquanto igreja, quer seja na repartição, no trabalho, no dia de semana, quer seja junto à nossa família, lá estaremos como ministros, ou, em outras palavras, embaixadores, representantes de Deus. Amém, igreja? Essa deve ser a nossa compreensão. Nós não podemos esquecer disso, porque as pessoas, em meio às lutas, tribulações, adversidades, perguntam, quando não, nós perguntamos, aonde está Deus? Se não em nós, falávamos sobre isso domingo passado. E nessa perspectiva de recebermos esse ministério, de sermos nós comissionados, Paulo vai falar, não desperdicem essa graça, foi o último ponto da nossa mensagem. Insistimos para vocês que não recebam em vão essa graça. Aqui não se trata do favor de Deus para nós. Aqui não se trata da graça salvífica, que nos contemplou pela obra de Cristo, que nos alcançou, que nos redimiu, que nos reconciliou, que nos salvou. Não, a graça aqui que o apóstolo Paulo fala é essa posição de representantes, essa posição de servos, esse privilégio que temos de sermos cooperadores de Deus. Quando muitas vezes nós colocamos diante do Senhor as nossas vidas, pedindo a Deus que nos abençoe, que faça isso ou aquilo por nós, e desperdiçamos, por vezes, desperdiçamos essa graça, porque não estamos sendo fiéis a esse chamado. Ainda que reconciliados, não estamos nós exercendo o ministério da reconciliação.
Não estamos sendo, de fato, embaixadores, representantes do reino de Deus, representantes de Cristo, aonde estamos inseridos, em nosso campo missionário. E é isso que Paulo começa a falar, e aí segue no versículo 3, pontualmente, aqui o tópico primeiro da nossa mensagem, quando ele diz: não damos como cooperadores, como representantes, como ministros, como embaixadores de Cristo, entendendo a importância desse ministério, entendendo o privilégio que temos nós de falarmos em nome de Deus, entendendo que fazemos parte da principal agência de transformação do mundo, que chama-se igreja. Não é ONU, não é o Congresso Nacional, instituição outra qualquer, senão a Igreja de Cristo, a principal instituição de transformação do mundo. Entendendo que a missão é de Deus, que Ele está atuando neste mundo caído, restaurando todas as coisas, e somos nós cooperadores, como ele diz, não damos motivo, atente para o versículo 3, de escândalo a ninguém e em circunstância nenhuma. Não damos motivo, não somos nós pedra de tropeço, nós não podemos atrapalhar o que Deus está a fazer. Sabe, queridos, o que as pessoas conhecem da igreja é o que nós as apresentamos. O que os cidadãos de Campina Grande conhecem da Igreja de Cristo é o que a Cidade Viva apresenta, é o que a Congregacional apresenta, é o que a Metodista apresenta, é o que a Assembleia apresenta, é o que essas igrejas inseridas nesse lugar, nessa cidade, manifestam e demonstram no dia a dia. Ontem eu falava, a gente concluía o curso de batismo e compartilhava sobre ser discípulo, ser servo com os irmãos. E refletia com eles: olha, nós nos reunimos enquanto Cidade Viva, Campina Grande, só nós, as centenas, hoje é um dia atípico, mas 300, 400 pessoas, chegando a 500 pessoas em alguns domingos, só a nossa comunidade. E eu falava, não sei quantos se reúnem em Campina Grande, talvez alguns milhares, certamente, 20 mil, 30 mil, eu estou sendo bem comedido aqui. Se tivéssemos em Campina Grande 20 mil servos do Senhor. Há muitos que se reúnem na igreja, há muitos que enchem os chamados templos, cumprindo a sua obrigação religiosa, chegando nesse lugar ou em outro, achando que o fato de estar aqui vai trazer para si algum benefício. Não vai. Não é esse lugar santo. Não é o rito, a liturgia que nós fazemos, não é a obrigação religiosa, não é a agenda que nós cumprimos, é o que nós entregamos a Deus. A nossa adoração, o nosso louvor, é o culto que prestamos a Deus e que não se restringe apenas a um domingo, das 18 às 20, das 10 ao meio-dia, mas um culto constante, uma adoração constante. Um posicionamento que nós temos que entender aonde quer que nós estejamos. Sabe essa falácia que nós ouvimos e repetimos, que um domingo sem igreja é uma semana sem Deus? Quem já ouviu isso? Isso se repete tradicionalmente na igreja. Isso se repete e muitas vezes nos faz seguir essa lógica que não é bíblica, é cultural. Não é bíblica. Não, um domingo sem igreja é um domingo sem Deus, uma segunda sem igreja é uma segunda sem Deus, uma terça, quarta, quinta e cada dia. E eu falava, e estava conosco uma irmã que é empresária, e eu falava, lá querida, lá na sua empresa tem culto, tem igreja na segunda-feira? Tem, pastor. Que horas? 8 horas. Essa irmã, que é a empresária, reúne os seus colaboradores todas as segundas-feiras, regularmente, disciplinadamente, às 8 horas da manhã, e lá no seu local de trabalho, junto aos colaboradores que ela ama, para além das relações profissionais, ela faz um culto de celebração e gratidão a Deus. Ela abençoa aquelas pessoas toda segunda-feira lá, aquele lugar torna-se a igreja do Senhor, porque aquela irmã ali tocando os pés, ela faz diferença junto às pessoas com as quais ela convive todos os dias. Quebremos, portanto, os nossos paradigmas.
Quem somos nós para além desses muros? Quem somos nós quando o culto institucional acaba? Quem somos nós quando encerra-se o domingo e na segunda-feira estamos no trabalho, convivendo com as pessoas, talvez 8 horas por dia, 40 horas por semana, e as pessoas não sabem nem que somos cristãos? E pior, sabendo, muitas vezes nós somos pedra de tropeço pelas nossas falas, pelas nossas atitudes, pelas nossas ações e reações, nada demonstrando o amor e a graça de Jesus. E Paulo diz, eu como nós, não podemos ser motivo de escândalo para ninguém. Isso fala sobre as relações sociais, as relações com as pessoas que observam o que nós falamos, observam como nós reagimos, observam nossa vida. Para ninguém e em nenhuma circunstância. E aí nós entendemos aqui as adversidades da vida, os altos e baixos, quer estejamos bem ou não, quer estejamos saudáveis ou não, quer estejamos com dinheiro ou não, em nenhuma circunstância eu serei abalado e deixarei de exultar e exaltar o Deus da minha salvação. Mas a menor das aflições nós choramos, nós murmuramos, nós reclamamos, nós nos entristecemos, nós nos isolamos, nós nos calamos, nos falta alegria, e as pessoas perguntam, onde está o teu Deus? Isso também é motivo de escândalo. Quando pregamos a alguém sobre a esperança, quando pregamos a alguém sobre a segurança do Senhor, sobre o amor de Deus, e em meio às nossas fragilidades, nos desesperamos e nos tornamos murmuradores, que, queridos, eu não quero aqui afastar as vicissitudes humanas, as nossas realidades humanas. Nós temos emoções, nós temos sentimentos, somos afetados em tudo isso. O que não pode calar é a nossa adoração, o que não pode calar, o que não pode silenciar é o nosso testemunho de um Deus que mesmo em meio a desertos nos sustenta, mesmo em meio a lutas é conosco em todo o tempo, não falta. Como nós cantamos, será que é verdadeiro aquilo que nós cantamos? Será que nós cremos naquilo que nós colocamos diante do Senhor? Viver para Deus, anote o primeiro ponto, nos faz íntegros e perseverantes em meio às adversidades. Integridade de caráter. Quem sou, o que faço, por que faço, nas minhas relações interpessoais. Eu preciso ser nada menos do que excelente, o melhor de mim, não melhor do que alguém. Integridade no trabalho, na família, na comunidade, no condomínio, junto aos amigos, nas diversas reuniões, nas diversas ocasiões da vida. Integridade no falar, no pensar, no agir, no sentir. Integridade, para que não sejamos nós motivo de escândalo ou pedra de tropeço. Perseverança. E Paulo vai falar em muita perseverança, em sofrimentos, privações, tristeza. Ele está falando sobre essa realidade que ele suportou, que ele enfrentou. Não damos motivo, mais uma vez, verso 3, para nós entendermos, não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma. Para quê? Veja, não é para que ele seja aplaudido, admirado. Paulo é um homem forte, pastor Ricardo é um homem muito forte. Não, não tem a ver comigo, não tem a ver com você, não tem a ver com Paulo. Leiamos a parte final do versículo 3, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Era zelo pela igreja. É como nós estamos apresentando a imagem, a ideia de igreja de Cristo para as pessoas. A partir do falar, a partir do sentir, em meio às dores e adversidades. Para que o nosso ministério, aquilo que nós temos feito em nome de Deus, não caia em descrédito. Igreja, quero nada. Lugar chato. Sem graça, sem alegria. Não sei o que é que as pessoas pensam de nós. E esse nós aqui fala da igreja como um todo, não apenas da Cidade Viva. Que imagem as pessoas têm de nós, da igreja de Cristo em Campina Grande? E até sei. E essa é uma reflexão que nós precisamos fazer, queridos. Porque Paulo fala sobre isso, que não serve como pedra de tropeço, que não pode, para que o ministério não caia em descrédito. Ao contrário, como servos de Deus, recomendamos-nos de todas as formas, nos apresentamos de todas as formas, manifestamos quem somos,
com muita perseverança, em sofrimentos, privações e tristezas, açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejum. Adversidades que nos são próprias e peculiares, e é muito notório para nós, como de fato, quanto mais nós buscamos a Deus, maior é a oposição. Quanto mais do Senhor nós desejamos, quanto mais nos esforçamos em fazer a obra, em orar, em ler a Bíblia, mais há uma oposição, uma retaliação, porque certamente o inimigo da nossa alma não se agrada de tudo isso. Mas nós precisamos ser íntegros do ponto de vista do caráter, da personalidade, do ponto de vista emocional, do ponto de vista espiritual, integridade e perseverança em meio a todas essas coisas. Amém, igreja? E Paulo segue, olha o que ele vai dizer a partir do verso 6, ele muda um pouco aqui a categoria do que ele está elencando e colocando, de tudo que nós passamos, tudo que nós buscamos, tudo que nós vivemos no Senhor, exercendo esse ministério, não esqueçamos, o ministério da reconciliação, sendo posicionados como embaixadores de Cristo, proclamando o amor, a graça, representando o reino de Deus, agindo em nome e para a glória de Deus, sendo instrumentos da glória de Deus, em pureza, conhecimento, paciência e bondade, no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa. Ele nos traz uma outra categoria, por assim dizer. Se ele falou antes sobre tribulações, adversidades, problemas, desafios que são enfrentados, agora ele nos fala sobre como nós precisamos nos preparar, como nós precisamos entender as armas espirituais, os recursos que Deus nos dá. Pureza, talvez seja o principal aspecto que ele coloca aqui, e daí decorrem todas as questões que ele coloca adiante. Pureza no falar, pureza no pensar, pureza no agir, nas razões e motivações pelas quais eu faço algo, nas minhas relações pessoais. E aí ele traz a necessidade de termos nós o conhecimento, a paciência, que são aspectos do agir do Espírito Santo em nós. Em outras palavras, falando aos Gálatas, ele diz que isso aqui é o fruto do Espírito, o resultado de uma vida regenerada em Cristo, que é moldada conforme o caráter de Cristo, pela atuação e o poder do Espírito Santo que atua em nós. Recursos que Deus nos concede, conhecimento, paciência, bondade, em meio a todas aquelas tribulações, em meio a tudo que nós passamos, bondade, no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade, no poder de Deus, com as armas da justiça. Aos Efésios, ele fala da armadura de Deus, capítulo 6, verso 10, uma ilustração, uma metáfora. Ele usa a ideia das vestes de um centurião romano e traz a ideia do capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, a espada da verdade, e nos fala sobre esses recursos, ou essas armas espirituais que servem tanto para o ataque como para a defesa. Precisamos saber a quem estamos atacando e de quem estamos nos defendendo. Esse campo de batalha travado é travado inicialmente em nosso coração. Um campo minado, sensível quanto às batalhas espirituais. Nós somos de Cristo, pertencemos ao Senhor. O inimigo não tem mais parte conosco, mas ele interfere, ele afeta. De maneira externa, ele tenta contra as nossas vidas. Isso está escrito. O inimigo está ao derredor, tentando, querendo tragar a quem esteja mais desatento, a quem esteja distraído. Eu falava pela manhã e sempre falo para a igreja, se tem um lugar que o inimigo atua sobremaneira, é no momento de um culto. Amém, igreja? Aqui exaltamos ao Senhor, invocamos ao nome do Senhor, adoramos ao nosso Deus e cremos na sua presença nesse lugar.
Mas entendemos que há sim uma atuação também contra nós, nos distraindo, tirando a nossa concentração, sabe? Eu falava pela manhã quantas distrações, que nós temos muito cuidado na igreja, porque o culto ele é racional, está escrito. Eu preciso me conectar a Deus. A minha mente tem que estar focada e voltada para Deus. Aí sabe, aquela microfonia, é do cão. Não são os irmãos, não. Não são os queridos servos amados que servem com tanto carinho, com tanto amor. É do cão. Eu penso assim, eu creio firmemente assim. Sabe aquela distração que vem, seja o que for? É do cão. Que também é presente nesse lugar, amém? Amém, igreja? Se você não crê nisso, começa a crer. Se você não entende isso, começa a entender. Nós não estamos aqui para adorá-lo, nem para colocar o seu nome. Não estamos aqui para dar ibope a demônios, a Satanás. Não, o nosso culto é para Deus. Mas esse campo de batalha, eu estou falando para vocês e para quem está conectado conosco aqui, com toda convicção, com devido temor ao Senhor e à sua palavra, na compreensão do que estou falando. Há uma batalha travada em nosso coração. E aqui não é um lugar blindado, não é um lugar blindado. Aqui é apenas um lugar em que o povo de Deus se reúne para louvar e adorar, mas não podemos blindar à medida que estamos aqui, sendo negligentes, distraidamente aqui estando, sem considerar essas interferências, a atuação do inimigo que está ao nosso derredor. Ah, está lá na rua. Não, não é só na rua, não é só acolá, é em todo canto, está ao derredor, não tem parte conosco. Eu sei a quem pertenço. Não entra na minha mente. Não conhece o meu coração, mas sabe o que falo. Ouve o que eu digo. Batalha espiritual, queridos, armas espirituais. Ataque e defesa, é isso que nós estamos tratando aqui, não podemos negligenciar isso. Por isso eu preciso falar, por isso eu preciso me posicionar, por isso eu preciso declarar a quem pertenço. E assim eu desautorizo toda e qualquer cilada, artimanha do inimigo em minha vida. Armas espirituais, queridos, estamos em guerra, não contra pessoas. A nossa luta não é contra homens, contra carne, mas contra principados e potestades. Não podemos negligenciar tal coisa, especialmente quando entendemos que há um ministério que nos foi confiado e que precisamos ter coragem, ousadia, precisamos abrir a nossa voz, precisamos seguir, abraçar as pessoas, ir ao encontro daqueles que estão perdidos, afastados, e para isso é preciso a ousadia do Espírito Santo que nos envia. Mas cientes, certos que haverá oposição, diz a palavra maior que está em nós. Essa é a nossa certeza. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, assim está escrito, e você precisa entender o que isso quer dizer. Há pessoas aprisionadas no inferno, numa perspectiva eterna, há pessoas aprisionadas. As portas do inferno não prevalecer diz respeito a nós, enquanto igreja, chega lá e derrubar, destruir esses grilhões, essas prisões, com coragem, com ousadia, no poder do Espírito Santo, não por si mesmo, não vá não, que você quebra a cara. Não é a sua força física, não é a sua influência, não é o seu conhecimento intelectual, é o Espírito Santo atuando em nós, mas aqui nós temos as armas espirituais, de ataque e de defesa, atacando quando necessário, nos defendendo para permanecermos íntegros quando assim for preciso. Segundo ponto, eu já disse? Não. Mas você já sabe. Viver para Deus nos capacita a usar as armas espirituais. Armas espirituais. Como você tem se capacitado? Como você tem se armado? Sabe aquela imagem do soldado que vai à guerra, que se prepara, coloca as suas vestes, muitas vezes ali um colete, granada de um lado, munição do outro, fuzil nas costas, pistola de um lado, eu sei lá, a faca, a baioneta, o capacete. Guarde aquela imagem na sua mente. Guarde essa imagem na sua mente, para que sempre que se colocar em oração, você
peça a Deus que lhe municie, que lhe capacite, que lhe dê mais a cada dia acesso a essas armas, porque sem elas seremos facilmente tragados. Sem elas não prosseguiremos, não avançaremos, não cumpriremos a missão. Sem elas não exerceremos o ministério da reconciliação. Amém, igreja? Viver para Deus nos capacita, portanto, a usar as armas espirituais, e só nós temos esse acesso, porque temos o Espírito Santo atuando em nossas vidas. E não podemos esquecer aquilo que é basilar, 2 fundamentos, que nós não podemos nos esquivar, não podemos negligenciar, não podemos esquecer todos os dias. Oração, palavra, oração, palavra, oração, palavra, todos os dias. Para além dessas coisas, nós temos aqui também, a palavra fala sobre o jejum, a palavra fala sobre o poder do Espírito Santo, a palavra fala sobre diversos aspectos aqui, mas a oração, o jejum, a adoração, o louvor, a contemplação, a meditação, tudo isso são disciplinas espirituais que nós precisamos buscar, que nós precisamos ter em nossas vidas, precisamos para que sejamos capacitados. Vocês me buscarão, essa palavra é para a igreja, e me acharão, quando buscarem de todo o coração, intencionalmente, um desejo real de Deus, não do que Deus pode fazer por você. Tem muita diferença. Um desejo de Deus, sede de Deus, da água da vida, do pão da vida, de ser alimentado na presença de Deus, pela palavra de Deus. Isso é muito melhor e muito maior do que qualquer outra coisa que nós possamos experimentar nessa vida. Mas como nós falamos aqui, especialmente nos cursos de oração, os nossos pedidos, as nossas petições giram em torno de, basicamente, 4 categorias: saúde, trabalho, família, dinheiro. Trabalho, saúde, dinheiro, família. Dinheiro, trabalho, saúde, família. E eu poderia aqui passar a noite repetindo essas palavras, para você se incomodar de tal forma, que você comece a refletir sobre aquilo que você tem pedido a Deus. E não é ilegítimo, queridos, não é errado pedir sobre essas coisas, não me entendam mal. O errado é pedirmos só por estas coisas. Essas categorias que se desdobram em tantas outras coisas. Família, você quer casar, família. Dinheiro, você quer um salário melhor, dinheiro. Você quer resolver suas contas, dinheiro. Trabalho, você quer que a sua empresa cresça, você quer um emprego, você quer passar no concurso público, trabalho. Saúde, você está orando por si, você está com dores, você está enfermo, saúde. Me ajuda, tem outra coisa? Se tiver, me diga. Mais uma vez eu repito, nós devemos colocar todas as coisas, inclusive a nossa saúde, a nossa família, o nosso trabalho, os nossos recursos financeiros, e pedir a Deus provisão cotidiana, constante para as nossas. Não é errado, mais uma vez, o problema é quando nós colocamos só essas coisas, quando nós vivemos só por essas coisas, porque aí estaremos vivendo para nós mesmos. As razões das nossas orações, dos pedidos que nós colocamos a Deus, nos revela, se nós formos sinceros, se temos vivido para Deus ou para nós mesmos. Amém, igreja? Reflitamos sobre isso. Sejamos sinceros diante do Senhor quanto a estas coisas. Quando você ora pela saúde de alguém, quando você se preocupa com outra família que não a sua, quando você intercede a Deus por alguém que está desempregado, quando você ora para que Deus abençoe outra pessoa, você começou a entender o reino de Deus. Quando sai do seu mundo, do seu universo, você começou a ser um representante de Deus. Quando a dor do outro lhe toca, não as suas dores, quando a realidade do mundo à sua volta começa a lhe inquietar, lhe leva a chorar, a clamar a Deus, você começou a entender o que é o Evangelho. Quando você dedica do seu tempo, da sua vida, pelo outro, você entendeu agora, enfim, o mandamento maior de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, em oração, em intercessão, em ação efetiva, em favor de alguém.
E as armas espirituais que nós usamos nos dão o discernimento e nos capacitam para tudo isso. Amém, queridos? Seguimos. Paulo, a partir do 8, ele muda agora, novamente, né? A categoria, o que ele está tratando. Ele falou sobre adversidades, nos versículos 5 e 6. Nos versículos 7, nos versículos 4 e 5, ele fala sobre as adversidades, o que ele enfrentou, os desafios. Nos versículos 6 e 7, ele fala sobre as armas espirituais. E agora ele muda, olha só. Ele está falando do ministério, não nos desconectemos do texto, nem do contexto. Ele fala sobre o ministério que nós exercemos. Ele fala sobre uma vida para Deus, a serviço do reino. Como nós devemos agir, como nós devemos servir, como nós devemos exercer esse ministério. Por honra e por desonra, o que nós enfrentamos, honra, desonra, difamação e por boa fama, tidos por enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo muitos outros, nada tendo, mas possuindo tudo. Agora Paulo enlouqueceu de vez. O que, Paulo? Que texto sem lógica. Totalmente sem lógica. Amém? Amém? Se você entendeu, diga misericórdia do que eu falei, diga. O texto é sem lógica. Amém ou misericórdia? Você entendeu o que ele disse? Não tem lógica do ponto de vista humano, do ponto de vista da nossa razão, Como alguém pode viver ao mesmo tempo por honra e desonra? Como entendermos a difamação, que é aquilo que afeta a nossa reputação, e a boa fama, ao mesmo tempo viver essas realidades? Como somos chamados de enganadores, ao mesmo tempo, diz a palavra, tidos por enganadores, sendo verdadeiros. Como nós podemos compreender o que ele diz, especialmente no verso 9, como desconhecidos apesar de bem conhecidos? Isso é ilógico, queridos. Como entender o que ele diz, morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres? Aí arrematou. Entristecidos, mas sempre alegres. Ô Paulo, ou é triste ou é alegre. Não tem lógica. Se você tentar entender esse texto do ponto de vista meramente literário, você não entenderá. Se você ler esse texto meramente numa leitura superficial ou intelectual, você não entenderá o que Deus está a falar para você. Aqui nós precisamos de discernimento espiritual. Não que o texto seja de difícil compreensão, erudição ou complexidades interpretativas, mas mais uma vez eu repito, do ponto de vista humano, o que ele aqui escreve não tem sentido. Assim como as coisas de Deus não têm sentido. A palavra fala sobre isso, repete-se isso nas cartas de Paulo. É loucura para os que não compreendem o Evangelho. Paulo aqui nos trata, e eu vou trazer aqui a chave de interpretação para vocês. A compreensão que nós precisamos entender. Ele fala para nós da realidade desse mundo que nós vivemos, dessa realidade temporária, perecível, sujeita a dores, sofrimentos, perseguições. Por outro lado, ele trata de uma realidade futura. É o mundo atual em contraposição ao porvir. Nesse sentido, aqui e agora, nós enfrentamos todas essas questões. Somos desonrados, somos difamados, somos tidos por enganadores, somos desconhecidos, estamos morrendo, estamos entristecidos ou somos entristecidos, por vezes pobres, nos faltam os recursos. Essa é a realidade desse mundo. Por outro lado, na perspectiva da eternidade, a despeito da desonra, nós somos honrados,
honrados por aquele que nos honra, honra a quem tem honra. O próprio Senhor nos honra como servos, como discípulos, como filhos. Apesar da difamação, nós somos conhecidos por Deus. Muito mais importa sermos, e somos nós, conhecidos por Deus do que a reputação ou boa fama que tenhamos diante das pessoas. Porque importa antes agradar a Deus, essa verdade, essa sinceridade que nós temos, essa transparência diante do Senhor, muito mais do que boa fama, do que a admiração, a influência que nós exercemos nas redes sociais de maneira superficial e muitas vezes vaidosa. Tidos por enganadores. O evangelho que incomoda, o evangelho que confronta, muitas vezes é tido por enganador. Por aqueles que tentam enganar, se beneficiar do que pregam, do que falam, do que estão propagando. Há sempre uma desconfiança, o mundo é assim, queridos. Nós teremos em breve o Godstock. Já estamos com o calendário fechado. Dia 1º, vigília de oração. Estaremos aqui, 1º de novembro. E entre outras ações, teremos a Água da Vida. Uma ação maravilhosa. Saímos às ruas, distribuindo água às pessoas, de graça. Uma desconfiança tremenda. As pessoas mexem nos bolsos, querem pagar água, né? Insistem em pagar. Tiram ali R$5 e nós, não, está pago. Mas quem pagou? Como assim? O orgulho, muitas vezes, eu não recebo nada de graça. Não é? Não tem essa situação? Não quero. Ou se é de graça, me dá logo 10, né? As pessoas não entendem a graça, queridos. A graça do Evangelho é algo sobrenatural. Do Deus que sai da sua majestade, sendo servido por anjos, vindo a ser homem, sofrendo a nossa dor, a nossa realidade, passando por essa realidade humana de sofrimento, de dor, de crueldade, de violência, morrendo a nossa morte. Isso é sobrenatural, isso é extraordinário. As pessoas não entendem isso. Não entendem o Evangelho. Nós precisamos falar sobre essas coisas, propagar essas verdades. Daí a desconfiança daquilo que nós pregamos. A desconfiança é entregar um copo d'água. Quem já experimentou isso? Vocês estão entendendo o que Paulo está falando aqui? Água. Não, aí tem uma plaquinha, de graça, eu estou só ilustrando. Porque se você já passou, já participou dessa ação, você percebeu essa desconfiança. Entre outras ocasiões, entre outras situações que você já deve ter se deparado. Bota uma placa desse tamanho, uma faixa. Água da vida, é de graça, pare e pega a sua. E uma plaquinha que a gente bota na cara do sujeito assim, ó. Baixa o vidro, não, é de graça, não quero não. Desconfiança. O mundo vive sob essa desconfiança, porque as pessoas estão a engolir as outras. Há uma competição constante nas casas, nas famílias, no trabalho, na faculdade, na sala de aula, em todos os cantos, uma competição. Essa competição começa quando a gente é criança. Qual a nota que tu tirou? Eu tirei 7, eu tirei 8, mas eu tirei 10, o outro. Sempre tem alguém melhor do que nós, e a gente vive essa competição. Isso nos traga, isso nos suga, isso nos cansa, isso nos adoece. Uma eterna competição de um mundo firmado numa desconfiança total. É matar um leão a cada dia, e o leão muitas vezes é o outro. Eu preciso destruir o outro, para que eu possa aparecer, para que eu possa prevalecer. Aí eu destruo no trabalho, eu destruo a reputação, eu falo mal, para que eu seja admirado. Desconfiança, queridos, essa é a realidade do mundo, é a lógica do mundo, não é a nossa lógica. Como morrendo, aliás, como desconhecidos ainda, né? Apesar de bem conhecidos, talvez anônimos neste mundo, mas bem conhecidos por Deus, que nos conhece profundamente. Diz a palavra que sabe do nosso nome, nos conhece desde o ventre da nossa mãe, ainda quando estávamos informes. Sabe o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Tem a nossa vida em suas mãos, apesar de não sermos talvez tão conhecidos como nós gostaríamos de ser, há um Deus que nos conhece. E apesar de nos conhecer plenamente, totalmente, continua conosco, continua a nos amar com amor perfeito e sublime. Como morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecidos, porque somos. No ministério, nas relações, nós somos entristecidos. Quando nós acompanhamos o noticiário dia após dia, a violência, a crueldade, as guerras, como não nos entristecermos com tudo que nós temos acompanhado recentemente em Israel? Que nos parecem números, 50, 100, a cada dia morrendo. Mísseis
A loucura humana, a que ponto chega? A custo de quê e para quê? Algo irracional. Essa irracionalidade não está apenas naquela região, está ao nosso redor. Essa competição, se tivéssemos mísseis, guerrearíamos com mísseis. Mas as armas que nós temos são armas espirituais. Suportando e enfrentando tudo isso. Continuando aqui, para não me delongar muito, entristecidos, mas sempre alegres. Paulo fala sobre a alegria de uma maneira assim constrangedora, estando preso, numa masmorra gélida, fétida, escura, prestes a morrer, já condenado. Ele escreve a carta da alegria, a carta aos Filipenses. Não andem ansiosos por coisa alguma. Ah, Paulo, é fácil você dizer. Você está aí muito bem, acomodado, confortável. Não, ele estava preso. E diz, não andem ansiosos por coisa alguma. Ele estava condenado. Poderíamos colocar aqui, eu estou preso, eu vou ser morto em breve, mas não andem ansiosos por coisa alguma. Você entende o que quer dizer, Paulo? O que o Senhor está nos ensinando a partir da vida desse servo. Não andem ansiosos por coisa alguma, antes apresentem ao Senhor as suas súplicas. Alegrai-vos, novamente vos direi, alegrai-vos, alegrem-se. Essa tristeza, ele estava certamente entristecido com aquela realidade, com as injustiças. Não podemos afastar a humanidade e os sentimentos de Paulo. Entristecido por tudo que ele ali viu, especialmente na igreja do Senhor, pessoas que estavam se desviando. Isso trazia tristeza, mas uma alegria que supera tudo isso. Uma alegria que não é apenas um riso fácil ou a gargalhada que nós damos eventualmente, queridos, uma alegria verdadeira, uma alegria plena, sempre alegres, ele diz. O problema é que a gente associa a alegria ao riso fácil. A um momento conveniente, confortável, legal. Não é isso, não é só isso. É um estado de espírito. Diz respeito à nossa comunhão com Deus, a relacionamento com o Senhor. Vai muito além das circunstâncias que nós enfrentamos, das dores, quer sejam físicas ou emocionais. Sempre alegres, apesar de entristecidos. Pobres, mas enriquecendo muitos. Talvez não tendo recursos, mas pelo Evangelho. Lembremos, aqui ele está em continuidade, é o que ele falou lá no capítulo 4. Nós temos um tesouro. É sobre isso que ele está falando. Esse tesouro era compartilhado, era comunicado. Todas as dores, lutas, problemas, adversidades, ele enfrentava para que as pessoas fossem enriquecidas. Pelo que, pastor? Pela graça do Evangelho, pelo conhecimento de Cristo. O tesouro que ele teve acesso e que era por ele compartilhado, e não só por Paulo, mas por nós. Apesar de nos faltar os recursos, talvez nos faltar a comida, talvez nos faltar o dinheiro, nós podemos esquecer que há um tesouro em nós que precisa ser compartilhado. E é isso que ele diz, pobres, mas enriquecendo muitos outros, nada tendo, mas possuindo tudo. Se com Cristo participamos dos seus sofrimentos, com ele seremos co-herdeiros da sua glória. É o que está escrito, nós precisamos querer essa palavra, queridos. Ponto 3, falei? Não. Qual é o ponto 1 e o ponto 2? Tá uma beleza. Começar de novo, capítulo 6, versículo 1. Como cooperadores. Qual é o ponto 1 da mensagem? Ótimo. Qual é o ponto 2? Bênção. Ponto 3, viver para Deus nos prepara para enfrentar os paradoxos da vida. Nos prepara para enfrentar os paradoxos da vida. Honra, desonra, difamação, boa fama, tidos por enganadores, apesar de propagarmos a verdade do Evangelho, como morrendo, mas vivendo, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo tantos outros, paradoxos, altos e baixos, que nos afetam. Mas o viver para Deus, a nossa relação e a nossa comunhão no Senhor, nos capacita a enfrentar essas coisas, esses altos e baixos. Os desertos e vales, as montanhas, né, como diz a palavra, ou a canção,
As montanhas e vales, desertos e que atravesso me levam. Circunstâncias adversas, paradoxos da vida que nós enfrentamos no Senhor e que neles nós somos capacitados a enfrentar. Amém, queridos? E finalmente, falamos abertamente a vocês, verso 11. E ele se dirige especificamente aos coríntios, de uma forma pessoal, sentimental, afetuosa. Falamos abertamente a vocês, coríntios, e lhes abrimos todo o nosso coração. Como disse no início, essa das cartas talvez mais sentimentais de Paulo, em que ele fala com todo o coração, de todo o seu sentimento, de todo o seu amor por aquela igreja. Não lhes estamos limitando o nosso afeto, mas vocês estão limitando o afeto que têm por nós. Numa justa compensação, talvez tenha recompensa na sua tradução, para sermos justos, em outras palavras, considerando o que eu tenho feito, o que eu fiz por vocês, retribuam esse amor, correspondam a esse amor, não sejam omissos, não sejam levianos, não acusem sem razão, atentem ao que vocês estão dizendo, atentem ao que vocês estão fazendo, atentem ao que vocês estão sentindo por mim. Paulo aqui não requer para si uma admiração ou qualquer outro benefício, mas tudo aquilo que ele estava experimentando na sua relação com aquela igreja estava afetando não a Paulo, entendam isso, mas a igreja. Os coríntios, Paulo prosseguiu. As mágoas, as acusações, os insultos a Paulo estavam afetando aquela igreja. Sabe, querido, sempre que nós distraidamente acusamos a igreja de Cristo, nós que somos a igreja de Cristo, o pastor, a liderança, isso não afeta o pastor, a liderança ou a igreja, afeta aquele que nutre no seu coração essa mágoa. Há pessoas que saem dessa igreja ou de outra igreja, chateados, magoados com o pastor, ou com alguém, ou com um líder. E essa mágoa é carregada pela vida, pelo resto da vida. Chega a outra igreja, a outra comunidade, e lá essa sementinha de mágoa, de rancor, tende a crescer, gerando problemas naquela igreja, eu diria na igreja de Cristo, afetando a unidade, afetando a comunhão, afetando a relevância do ministério, porque entendemos que a igreja de Cristo é uma só, com diversas vertentes, com diversas expressões, diversos ministérios, um deles é a Cidade Viva, entre tantos outros. Nós não percebemos toda essa carga de sentimento que nós nutrimos muitas vezes por toda uma vida, o quanto isso nos faz mal, espiritualmente, emocionalmente, nos faz mal. Paulo está dizendo aqui, eu falei tudo, eu abri o meu coração com vocês, por que vocês se omitem? Eu tenho chorado por vocês, eu tenho sofrido por vocês, por que vocês se omitem? Porque vocês estão sonegando o amor que deveriam ter, não apenas por mim, mas por todos? Por que não se abrem? Por que não são sinceros? Eu não sei se você está ouvindo aqui, Paulo ou o pastor Ricardo, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Por que vocês não são transparentes? Por que vocês não falam das suas dores, dos seus dilemas, dos seus problemas, das suas mágoas, dos seus sentimentos? Por que esse silêncio? Por que essa emoção? Como avançarmos enquanto igreja? Essa era a palavra de Paulo para a igreja em Corinto. Essa palavra é para nós, é para a Cidade Viva Campina Grande e para qualquer comunidade de fé que permanece unida e busca o fortalecimento na comunhão, sem arestas, sem mal-entendidos, sem meias palavras, sem leviandades, mas com transparência, sinceridade e, sobretudo, amor. Sabe, queridos, nós temos vivido um tempo extremamente sensível, em que as pessoas não admitem ser chamadas à atenção. Nós percebemos isso nas redes sociais.
uma intolerância tamanha. Qualquer palavra é motivo de defesa ou de refutar aquela palavra, e cria-se uma guerra virtual, quando não uma guerra real. Pessoas se degladiando, cristãos se degladiando, conflitando, brigando por teologismos. Não podemos permitir que isso aconteça não conosco. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. De todas as bem-aventuranças, Jesus destaca a pacificação. Não é só viver em paz, é ser instrumento da paz do Senhor. É ser instrumento do amor do Senhor, que resolve os problemas, os dilemas, as mágoas, as arestas, as diferenças. Somos nós pacificadores, e essa pacificação, antes e primeiramente, tem que estar em nosso coração. Se há algo para falar, fale. Se há mágoas em seu coração, fale, exponha. Se há problemas nas suas relações, quer seja com um amigo, com um irmão, com um cônjuge, com a esposa, com um pastor, converse, procure, exerça o amor de maneira responsável e intencional. Não há como cantarmos esse amor se não praticamos esse amor que pressupõe a justiça de Deus, esse amor que pressupõe a disciplina do Senhor. Como dizia, nós temos vivido um tempo extremamente intolerante. Filhos não se submetem aos pais, alunos não se submetem aos professores, pessoas não se submetem a autoridades, cristãos não se submetem à liderança, ao pastor. Eu costumo falar, queridos, para os líderes dessa igreja, há muitos que aqui se reúnem, poucos são ovelhas, todos são bem-vindos. O pastor é Jesus, amém? Mas em toda e qualquer igreja de Cristo, há alguém que foi posicionado com autoridade espiritual sobre o rebanho que é de Jesus. E a esse, o Senhor dá o discernimento acerca de quem é e quem não é ovelha. Para você ser ovelha, meu irmão, minha irmã, você precisa corresponder ao amor de Deus por você, ao amor dessa igreja por você. Você precisa entender uma palavra exortativa, muitas vezes, não apenas de mim, mas de um líder, como expressão e ato de amor por sua vida, para o seu cuidado, para o seu crescimento, para a sua maturidade. Ainda que lhe incomode, e incomodará. Ninguém gosta de ser chamado a atenção. Essa carta, para além de todo o sentimento de Paulo, ela é extremamente exortativa. Ela é confrontadora quanto ao orgulho, quanto aos problemas que aquela igreja enfrentava, e não eram exclusividade de Corinto. Falamos abertamente a vocês, coríntios, e lhes abrimos todo o nosso coração. Não lhes estamos limitando o nosso afeto, mas vocês estão limitando o afeto que têm por nós. Paulo, Timóteo e os evangelistas que com Paulo seguiam pregando o evangelho, plantando igrejas. Numa justa compensação, falo como a meus filhos, abram também o coração para nós. Quarto e último ponto, a banda pode vir. Viver para Deus nos leva a exercer o ministério como ato de amor. Exercer o ministério como ato de amor. Tudo o que nós fazemos, em nome de Deus, aonde quer que estejamos, deve ser expressão desse amor a Deus e ao próximo. Todo e qualquer ministério por nós exercido, por nós realizado, toda e qualquer ação. Escrevendo na primeira carta, Paulo vai dizer que se não for por amor, é tudo em vão. Talvez por vaidade. Ainda que eu fale a língua dos homens,
ou seja, tenha toda a erudição, seja um poliglota, tenha todo o conhecimento. A língua dos anjos, tenha o dom de profecias, ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado. Se não for por amor, nada disso valerá. O ministério que nós exercemos também deve ser fundamentado nesse amor. Não há outra razão para fazer o que nós fazemos. E eu estou falando do ministério da reconciliação, que nós assim cumprimos e exercemos em todo o tempo, junto a todas as pessoas. O falar para alguém, o pregar para alguém, o orar por alguém, o testemunhar de Jesus, o consolar, o ouvir, o abraçar, o estar junto, o visitar, o servir, tem que ser por amor, deve ser por amor, porque se assim não for, é tempo perdido, é tudo em vão, nada aproveitaremos, senão a vaidade que tomará conta do nosso coração. Que o Senhor nos ajude a compreender a nossa posição, a compreender que nós somos ministros, temos uma posição, temos uma missão, somos nós embaixadores de Cristo, representantes do reino, precisamos exercer esse ministério com fidelidade, precisamos ter a devida integridade, precisamos perseverar para que não sejamos pedra de tropeço, para que as pessoas conheçam a igreja de Cristo, a face de Cristo, por meio de nós, do que nós fazemos, do que nós falamos, do que nós pregamos. Precisamos perseverar em meio às lutas, no Senhor encontrar fôlego, renovo, força para continuar. Precisamos usar as armas espirituais, não podemos ser negligentes. Oração, jejum, palavra todos os dias, como o maná que vem do alto. E o maná nos ensina sobre essa busca diária. Não acumulem, mas havia aqueles que por espertos acumulavam, apodrecia porque não permanece, a cada dia buscar o Senhor, estar na presença do Senhor, em oração, lendo a palavra, mergulhando na palavra, adorando, louvando em todo o tempo, para que assim estejamos aptos a falar, a pregar, encorajados em meio aos desafios, às lutas, perseguições, censuras. Precisamos entender os paradoxos da vida, os altos e baixos. Por vezes estamos no cume da montanha, bem, felizes, alegres, celebrando. Outros momentos nos levam aos vales, aos pontos mais baixos da nossa vida, quando nunca queríamos ou desejamos estar, mas lá estaremos eventualmente, porque essa é a nossa vida. Problemas, questões, desafios, enfermidades, perdas, prejuízos, que nos levam aos vales, e mesmo assim nós precisamos permanecer, porque viver para Deus nos capacita a enfrentar também os paradoxos, a entender que o Senhor nos sustenta, seja na montanha ou no vale, no deserto ou na bonança, na tempestade, em todas as circunstâncias, e sobretudo entender aquilo que nos conduz, a força motriz, que é o amor, que deve estar em nosso coração, que nos molda, que nos alinha com o Senhor, que nos faz verdadeiramente embaixadores de Cristo. Expressar o nosso amor. A palavra que Paulo usa quando diz, abri, é um coração totalmente escancarado, totalmente dilatado, em algumas traduções tem essa palavra, dilatado o coração, aberto, transparência, sinceridade, clareza, verdade. Assim como precisamos que o outro trate conosco. Eu sempre falo sobre um princípio e oro a partir disso. Nós cuidamos melhor de quem nós mais conhecemos. Há dezenas de pessoas que vêm a essa igreja. Alguns eu conheço pelo nome, alguns aqui chegam e saem sem nem se apresentar. Você será sempre bem-vindo, meu irmão, minha irmã. Mas para ser a igreja do Senhor é preciso se integrar, é preciso amar, e esse amor se dá nas relações, é o olho no olho, é chorar junto, é se alegrar junto, é comunhão, é convivência. Esse viver comunhão importa em compartilhar a vida, abrir o coração, falar das dores, confessar pecados,
apresentar os problemas, as fragilidades e não nos esconder, e não nos omitir, para que o cuidado seja experimentado, para que a bênção do Senhor venha sobre nós, com esse cuidado, com esse amor que nós experimentamos também, como igreja do Senhor. Tudo que nós fazemos tem que ser pautado por esse amor. É o amor do Senhor que se manifesta em nossas vidas, é a necessidade que nós temos de falar, transparecer, lutas, problemas, dificuldades, dilemas, desafios, e encontrando o apoio, o suporte, a guarida, a proteção, a orientação, o amor do Senhor na sua igreja, como servos de Cristo, como embaixadores do Rei, como representantes de Deus. Nós precisamos viver para Deus nessas perspectivas. Nós precisamos quebrar tudo em nós que nos impede de experimentar a verdadeira comunhão. A imagem, a autoimagem, a imagem que nós nos esforçamos em apresentar, sendo quem somos, expondo e colocando, escancarando a verdade que nós estamos passando, sem leviandades, sem meias palavras, sem subterfúgios, sem esconder nada. Não, para nós como igreja de Cristo não cabe. Não cabe sermos omissos, não cabe silenciarmos quando a dor aperta o nosso coração. Não cabe nos escondermos e nos afastarmos das pessoas, porque é nas pessoas e com as pessoas que seremos tratados. Amém, igreja? Feche os seus olhos. Coloque diante de Deus a sua vida. As suas lutas, os seus desafios. Reflita sobre como você tem vivido, se para Deus, para si mesmo, nessa perspectiva do que nós tratamos, do que nós refletimos, do que nós lemos na palavra. Santo Deus, eis-nos aqui. Tu que conheces profundamente cada um que aqui está, cada um dos teus filhos e filhas, ensina-nos sobre estas coisas. Espírito Santo, guarda em nosso coração, para que não permaneçamos distraídos, para que não sejam apenas palavras ouvidas e esquecidas, mas ensino, alimento do alto, que venha a nós, no mais profundo do nosso ser, tratando-nos, confrontando-nos, transformando-nos naquilo que precisamos, Senhor, e Tu bem sabes. Tu que és especialista em tratar vidas, o único capaz de cuidar das nossas emoções, dos nossos corações de maneira profunda. Eis-nos aqui, ó Pai. Eis-nos aqui diante de Ti, colocando, Senhor, as nossas limitações, as nossas fraquezas, ouvindo um texto como esse que nos fala sobre agir, sobre sermos instrumentos, sobre exercermos o ministério, mas como, Senhor? Tantas dores, tanto sofrimento, o corpo padece, nos faltam forças, nos falta a energia, nos falta o ânimo. Como, Senhor? Tu sabes o que temos vivido, Tu conheces, Senhor, a nossa realidade. Ajuda-nos, portanto, a quebrarmos a redoma em torno de nós, quebrarmos a barreira e agirmos por fé, confiantemente, Senhor, certos de que Tu estás conosco, de que Tu nos conduz, de que Tu nos sustenta em todo o tempo e há de nos abençoar, porque essa é a Tua vontade. Que nós falemos, que nós testemunhemos, que nós possamos servir, Senhor, não apenas no contexto da nossa comunidade, mas servir as pessoas, a nossa cidade. Precisamos, Senhor, fazer conhecido o nome de Jesus, não apenas por aquilo que Ele realizou, mas por quem Ele é. Precisamos, Jesus, fazer conhecido o Evangelho. Ajuda-nos para testemunharmos de uma vida nova, uma real vida nova, vivida em Ti.
Nos faz experimentar essa novidade para que possamos falar não apenas teoricamente, mas praticamente do que de fato nós vivemos. Livra-nos da hipocrisia, livra-nos do engano, livra-nos, Senhor, da superficialidade. Dá, Senhor, à tua igreja coragem, força, vigor, ousadia, Senhor. Desperta o teu povo, ó Deus, porque em ti está a nossa esperança. E é a tua igreja, Senhor, a agência transformacional neste mundo. Não são os políticos, não são as pessoas, não são as nossas posições, realizações, mas é tu, Senhor, a quem seguimos, a quem servimos, a quem amamos. Ensina-nos sobre estas coisas, ó Deus. Nós queremos consagrar a ti as nossas vidas, apresentar a ti as nossas lutas, as nossas fraquezas, os nossos dilemas, colocar e submeter a ti, Senhor, os nossos planos, desejos, sonhos. Oh Pai, Pai amado, cuida de nós, não nos deixa distraídos, não nos deixa, Senhor, embaraçados com esse mundo. Não permite, Senhor, não mais desperdiçar a graça, desperdiçar o tempo, desperdiçar a vida com as coisas desse mundo, senão com a eternidade, investindo no reino, ajuntando um tesouro nos céus. Eis-nos aqui, ó Deus.